vai estar falando sobre estruturas de dados. E aí eu vou ficar bem caladinha no chat, só tirando as dúvidas de vocês. Tendo dúvidas, vocês me chamam. Beleza. Então, gente, bom dia. Eu sou a outra Duda e hoje é a aula de estruturas de dados. Então, vamos lá. A gente vai começar falando o que é uma estrutura de dados. Vamos falar de estruturas de dados lineares. E aí vamos falar de pilha, fila, fila de prioridade, listas e vamos fazer 2 exercícios. Se der tempo, 2, né? Então, o que são estruturas de dados? Vamos começar por aí. Ai, calma aí. São representações que nos permitem organizar e armazenar dados no computador. Existem várias estruturas de dados, cada uma com sua particularidade. As estruturas de dados facilitam o acesso e manipulação de dados. Beleza. O que isso significa, né? Ai, cadê meu negócio? Aqui. Vamos supor que a gente tem várias cidades aqui. A gente tem um mapa. Não, a gente tem várias cidades. Cidade 1, cidade 2 e cidade 3. Os dados soltos, assim, né? Tipo, você não sabe o que significa, né? Você só tá vendo, tipo, cidades, beleza. Mas o que eu posso fazer com cidades? Mas uma vez que a gente faz uma conexão entre essas cidades, a gente consegue entender o que isso representa, né? Tem uma representação que faz sentido pra gente. Seria, tipo, a conexão entre as cidades. Então, tipo, uma rodovia que liga uma cidade até a outra. E é isso que as estruturas de dados, o objetivo delas é, tipo, a gente juntar os dados, organizar eles e armazenar, né, no nosso computador, de forma que faça sentido, que tenha alguma lógica que a gente abstrai para um problema do mundo real. Acho chique a Duda falando que quem vai dar aula é a Duda. Também acho. Tá, acho que eu falei o que eu queria falar. Estrutura de dados, eles meio que abstraem problemas do mundo real para o computador. Beleza, isso a gente facilita o acesso e a manipulação de dados, que a gente vai poder... uma vez que a gente organiza e armazena esses dados, para a gente obter o dado que a gente quer, é mais fácil, né? Manipular do jeito que a gente quiser também. Será que a gente já conhece alguma estrutura de dados e a gente só não sabe? Sim, o vetor e a matriz são uma estrutura de dados. Vamos... Tá bom, calma aí. Vamos lá, vamos supor que a gente não... Tipo, a gente tem esses dados. Pedro, Ana, Luiz, 8, 9, 7.3. Se a gente só, tipo, tiver esses dados soltos, a gente, tipo, eles não fazem sentido pra gente, né? Tipo, o que Pedro e 9 tem a ver um com o outro? Nada. Mas uma vez que a gente pega os dados Pedro, Ana, Luiz e Maria, coloca num vetor de alunos, a gente sabe que cada nome representa um aluno. E uma vez que a gente pega todos esses números que a gente tem soltos e armazena numa matriz, agora a gente sabe que esse dado representa uma nota, esse outro dado representa outra nota e esse dado representa a média. Então, uma vez que a gente armazena, esse dado ele passa de ser somente um dado e ele vira uma informação para a gente, algo que a gente consegue abstrair e entender o que está acontecendo. Esse que é o objetivo das estruturas de dados. Alguma dúvida? Fez sentido até agora o que eu falei? Eu vou passar e se tiver dúvida, vocês botam no chat. Estruturas de dados lineares. Meu Deus. Em uma estrutura de dado linear, os elementos formam uma sequência linear.
Isso não significa que os elementos estão fisicamente em sequência, mas que existe uma ordem lógica entre eles. Então, por exemplo, suponha que... Ai, ficou feio. Suponha que a gente tenha 3 pessoinhas aqui. É, Como eu falei, se eu tenho só 3 pessoas, tipo, soltas assim, isso não significa nada para mim. Mas, por exemplo, uma vez que eu faço uma conexão entre elas, a gente sabe que existe algum tipo de conexão. Eu não estou falando aqui qual que é, mas suponha que esteja alguma conexão que, tipo, a gente precise. É, não significa que os elementos estão fisicamente em sequência, mas assim, porque, por exemplo, pode ter, sei lá, uma flor aqui no meio entre eles. Eu não tô pegando essa flor, mas, tipo, eles não estão fisicamente em sequência. Mas uma vez que eu faço uma conexão entre eles, existe uma sequência lógica entre eles. Porque daqui eu venho para cá, daqui eu venho para cá. Uma sequência linear, formando uma linhazinha, né? Tipo, um depois o outro, depois o outro. E existem diversos tipos de estruturas de dados. Existem as estruturas de dados de alocação estática, que a gente já viu, são vetores nativos. Alocação estática significa que a gente determina, né, previamente o tamanho que a gente quer que tenha esse vetor. Então, é de tamanho fixo. Oh, meu Deus, minha gata tá carente aqui. E existe estrutura de dados de alocação dinâmica, que tem um tamanho variável, que são o nosso classe vector do C++ que a gente já tem. A gente pode adicionar elementos sem determinar qual o tamanho que a gente quer desse vetor. Então, geralmente, quando a gente fala, quer dizer, geralmente não. Sempre que a gente fala de alocação dinâmica, a gente está falando de um tamanho flexível, variável, né? Nossa, linda. E quando a gente fala de alocação estática, a gente está falando de um tamanho fixo. É, Essa alocação dinâmica de acesso sequencial a gente já conhece, né? Que é na nossa classe vector. Mas tem também, que a gente vai falar agora, essas de acesso encadeado. Pilha, fila e lista. Nas estruturas de dados de alocação dinâmica e acesso encadeado, a política de acesso de dados é muito importante. O que é uma política de acesso de dados? É como a gente vai inserir elementos nessa estrutura, remover elementos, acessar um elemento desse vetor. A gente pode inserir somente no início da estrutura, aí a gente pode inserir somente no final, a gente pode inserir no início e no final e no meio também, depende da estrutura que a gente está trabalhando. Por isso que a política de acesso é muito importante. Cada estrutura vai ter uma política de acesso diferente. E tem também critérios de armazenamento. A gente pode inserir numa estrutura de maneira ordenada, então sempre do maior para o menor, ou do menor para o maior, enfim, do jeito que a gente quiser ordenar, e de jeito não ordenado, né? A gente só vai inserindo independente da ordem, a gente só vai inserindo nessa estrutura. Tudo bem até agora? Vamos falar de pilha, então. Pilha é uma estrutura de dados que permite que elementos sejam inseridos e removidos apenas em uma das extremidades, usualmente no início. Essa extremidade a gente chama de topo. A política de acesso de uma pilha a gente chama de LIFO, Last In, First Out, que significa o último a entrar é o primeiro a sair. Vamos ver um exemplo bonitinho. Uma pilha de livros. A gente vai, por exemplo, a gente vai inserindo, né? A gente coloca um livro, aí outro livro, aí outro livro,
Aí outro livro. E quando a gente quer remover, a gente quer pegar, tipo, esse livro aqui. Aí a gente precisa primeiro remover esse livro, para depois pra gente pegar esse daqui. E não vale falar que é só levantar esse daqui e pegar esse não. Tem que tirar e depois pegar o livro. Essa é a ideia da pilha. A gente vai colocando na pilha e aí quando a gente quer tirar, a gente tira do topo. E a gente vai tirando. Então o último a entrar é o primeiro a sair. Tudo bem? A ideia de pilha? Tem pilha de livro, pilha de prato. O que você quiser empilhar, tá empilhando. Como que a gente vai usar uma pilha no C++? A nossa biblioteca STL, que é essa daqui, ela já tem a pilha implementada. E a gente pode armazenar um tipo que a gente definir de dados. Então, como que a gente vai declarar, né? A gente vai colocar stack, abre, não sei o que é isso, menor e maior. Abre isso aqui, menor e maior, e aí a gente define o tipo. Eu defini uma pilha de inteiros. Mas a gente pode colocar um inteiro, um float, uma string, o que a gente quiser. E aí você coloca o nomezinho da sua pilha. Eu chamei a minha pilha de pilha. Ah, stack é pilha, tá? Porque, né? Tudo em inglês. Ah, isso é o segundo. Como que a gente pode. Tá. Como a gente pode, né, acessar essa pilha, né? Tem esse método push. O push, ele vai empilhar um novo elemento na pilha. Então, a nossa pilha vai sempre começar vazia. E aí a gente vai adicionando elementos. Então, aqui eu tenho minha pilha. Pilha. E eu dou um push no 4. Então, eu estou inserindo o elemento 4 nessa pilha. O método top, ele vai retornar o elemento do topo. Então, aqui eu só coloquei um elemento, então o topo vai ser o 4, né? Mas... Qual a biblioteca que tem o stack sem ser essa do Bits? Eu acho que é stack mesmo. Só stack. Eu acho que é a biblioteca. Se eu não me engano. Mas, tá, vamos continuar aqui. Beleza, eu dei um push no 4, e se eu der outro push, um 8. 4 antes era o meu elemento do topo. Agora, ai meu Deus. Ctrl Z. Salvando vidas. Agora o meu elemento do topo é o 8. E assim sucessivamente. Se eu adicionar outro elemento aqui, um 7, o meu topo agora vai ser o 7. E essa função topo, top na verdade, né? Ela vai retornar esse último elemento. Que mais? Assim, diferente de um vetor, né? Que a gente pode acessar a posição 0, a posição 1, a posição 2. Na pilha, a gente só acessa o topo. Por isso que esse método é tão importante, porque a gente só vai poder acessar esse daqui. Então, tipo... A gente tem 3 elementos nessa pilha. Mas a gente não quer acessar o topo, a gente quer acessar o primeiro elemento que a gente colocou. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que remover esse elemento. A gente remove o 7, agora o meu topo vai ser 8. Mas eu não quero 8, eu quero 4. Então, eu removo o 8 de novo. E agora, eu finalmente vou ter o 4. É desse jeito que a gente vai acessar os elementos de uma pilha. A função pop, ela desempilha, né? Aqui eu já estava mostrando como desempilhando, né? Mas tem a funçãozinha, que é a pop. Então, a gente empilhou o 4.
Nesse exemplo aqui, né? A gente empilhou 4. Aí agora a gente não quer mais o 4. Então, eu desempilho. E aí a minha lista fica vazia. E tem que tomar muito cuidado para a gente não desempilhar uma pilha vazia. Porque se está vazia, não tem como tirar nenhum elemento, né? Então, sempre que a gente for dar um pop, a gente tem que checar se a lista, se a pilha, falei lista, se a pilha tá vazia ou não. E como que a gente pode... Isso, William. Puxa e bota, pop tira. E como que a gente pode checar se a pilha tá vazia? Tem a função size. Ela vai retornar o tamanho da pilha. Então, por exemplo, aqui eu tô dando push no 4. E depois eu tô dando um push no 8. O tamanho da nossa pilha é 2, porque a gente só tem 2 elementos. Então, esse método size, ele vai retornar 2. Então, nosso tamanho vai ser 2. Se eu remover, agora o tamanho vai ser 1. E se eu remover de novo, o tamanho vai ser 0. Tem também uma função que eu não coloquei aqui, que é uma função não, um método, que é empty. Eu coloco pilha pilha.empty e ele vai retornar um valor booleano, que é verdadeiro ou falso. Então, se a pilha estiver vazio, ele vai retornar verdadeiro. Se a pilha não estiver vazia, ele vai retornar falso. Beleza. Alguma dúvida, gente? Grande ditado, os últimos serão os primeiros. Os primeiros, exatamente. Depende da estrutura de dados. Somente. Bom dia. Bom dia. Perguntar, no caso a lista, não, no caso a fila não tem como acessar. Não, a pilha, desculpa. A pilha não tem aquele iterador para acessar por índice, não, né? Não. A gente só tem o top. A gente só vai poder acessar a posição de cima. Então, se a gente tiver, tipo, 100 elementos de uma pilha, a gente só vai poder acessar o centésimo, que é o último. Ah, beleza. E aí, se a gente quiser acessar os outros, a gente tem que ir removendo até a gente achar o elemento que a gente quer. Como que remove o top? A gente dá um pop. Então, deixa eu mostrar de novo aqui. A gente tem uma pilha. Aí a gente dá um push num elemento. 1. Aí eu dou um push de novo. 2. E eu dou um push no 3. O meu top, se eu colocar o método top, vai ser o 3. E agora, só que eu não quero acessar o 3, eu quero acessar o 1. Como que eu faço isso? Assim, por exemplo, se eu não quero mais usar o elemento 3, se o elemento 3 ele não for mais servir para mim, eu posso só dar um pop e ele some. Eu não vou ter mais o 3. E agora o top vai ser o 2. Porém, se o 3 ele for de alguma utilidade para mim, eu posso só colocar ele em outra pilha ou em outra estrutura de dados só para eu ter, para eu não jogar ele fora, né? Para eu ter esse dado guardado comigo. Então eu tiro ele daqui e eu posso colocar em outra estrutura. Então agora o top é o 2. Agora eu não quero mais o 2, eu quero um 1. Eu posso de novo colocar em outra pilha. E agora o top finalmente vai ser um 1. Aí eu pego esse 1 aqui, imagina se eu quero remover ele. Isso é um negócio bem interessante. Eu quero remover o 1, mas eu quero continuar com a pilha do jeito que estava. Então eu posso empilhar em outra pilha, do jeito que eu estou fazendo. Aí eu tiro o meu 1 e aí agora eu volto para cá.
Então, eu coloco aqui o 2 de novo. Aí, oh meu Deus. Eu coloco o 2 de novo aqui. E agora eu coloco o 3. Aí eu vou ter removido o 1 da estrutura. É, tipo assim, de um jeito mais assim dinâmico, né? Porque eu só posso remover o primeiro elemento. Pop, ele só vai remover o primeiro elemento, não, o topo da nossa pilha. Mas se eu quiser remover, eu posso simplesmente tirar os elementos que eu não quero, que assim, que estão na minha frente, colocar em outra estrutura só auxiliar para eu ficar. Não, daqui eu tirei, né? Eu coloco numa estrutura auxiliar, eu tiro o elemento que eu não quero e eu volto para a pilha que estava antes. Isso aqui é um pouquinho assim complexo, não é nada fácil, mas eu acho que o importante dessa aula não é nem a gente saber é, mexer com pilha, virar expert em pilha, em fila, não. É só assim, se a gente entender a ideia por trás, já tá tipo mais do que suficiente. Fez sentido isso daqui, gente? Dudas, eu falei ali no chat que uma das. Hum, A Ruth perguntou por que a gente usaria pilha, qual que é uma aplicação da pilha. Eu uhum. falei da funcionalidade do Ctrl Z do computador. Você consegue explicar essa funcionalidade? Só para dar de exemplo? Ctrl Z. Que você vai digitando as coisas, você vai fazendo alterações, essas alterações vão entrando na pilha, e quando você desfaz essas alterações, é como se você estivesse desempilhando alterações. Certo, certo. Faz Era para sentido. você explicar, né, Duda? Não era eu. Não, mas faz sentido. Por exemplo, a gente escreveu C. Aí depois a gente escreveu D. Aí agora a gente escreveu A. Ah, não, mas A, eu não gostei do meu A. Então a última coisa que eu escrevi é o meu Ctrl Z, né? Os últimos serão os primeiros. Então a última coisa que eu escrevi foi o A, mas eu não quero mais o A. Então eu removo da pilha, que é a mesma coisa de dar um Ctrl Z. Aí o Ctrl Z de novo vai ser o D, que foi o penúltimo que eu escrevi. E o antepenúltimo agora é o C. Aí eu removo. Então pop é o Ctrl Z. É tipo isso. É uma boa associação. Beleza, eu vou passar para fila então. Uma estrutura de dados, fila, é uma estrutura de dados que permite que elementos sejam inseridos no final da estrutura e sejam removidos do início. A gente chama o primeiro elemento de frente. A política de acesso de dados é FIFO, First In, First Out. O primeiro a entrar é o primeiro a sair. É como se fosse uma fila mesmo de um banco, né? Tipo, a gente um banco, enfim, de qualquer lugar. Ô, gente, vocês me dão 2 minutinhos, eu já volto. Oi, gente, voltei, desculpa.
Beleza. A fila, ela funciona como se fosse uma fila normal de um banco, do RU, enfim. É a primeira pessoa que entra é a primeira pessoa a ser atendida, ou seja, a sair dessa fila. A última pessoa vai ser a última a pessoa a ser atendida, então ela vai ser, consequentemente, a última pessoa a sair da fila. É... Como a gente pode usar uma fila no C++? Tem essa classe Kiwi, que é fila em inglês, que eu acho um nome muito difícil de falar, que eu nem sei se estou falando certo, mas enfim. Essa classe, ela implementa uma fila que armazena dados de um tipo definido. Então a gente pode declarar do mesmo jeito do outro, né? Ela é do mesmo jeito, só troca o nome, né? É... Aqui a gente coloca o nome, Kiwi. A gente define aqui o tipo com abre isso daqui, menor e maior. E aí a gente define o tipo int, float, string, o que a gente quiser. E o nomezinho aqui. Os métodos são muito parecidos. O push, ele também vai inserir um elemento dessa fila, só que a diferença agora é onde que a gente está inserindo. Enquanto na pilha, vou colocar aqui uma pilha. Enquanto a gente inseria sempre... esse aqui é uma forma abstraída, né? A gente insere sempre em cima do outro, né? Mais ou menos isso. Numa fila, a gente insere um atrás do outro. Então, esse daqui é o nosso top da pilha. E na fila, vou inserir os mesmos elementos. Primeiro, eu insiro 3, depois o 4, depois o 5. Esse aqui é a nossa fila. Qual que vai ser o primeiro elemento? Vai ser o 3. Foi o primeiro que eu inseri, então ele vai ser o primeiro elemento, que a gente chama de frente. Então, agora a diferença que a gente pode ver. Na pilha, o nosso top, ele fica sempre mudando, né? Porque sempre que a gente insere, o top agora é o último elemento que a gente inseriu. Na fila, não. Na fila, o nosso elemento frente, que a gente chama de front, retorna o primeiro elemento da fila, é o nosso primeiro elemento. Agora, ele vai ser sempre meio que fixo, né? Quer dizer, só se a gente tirar o elemento. Mas enquanto a gente vai inserindo, os elementos vão ficando sempre um atrás do outro. Então, o frente ele fica sempre constante. Enquanto eu não removi, ele vai ficar constante. E o top, não. O top, quanto mais eu insiro, o top ele fica sempre mudando. Então, lá, o push, ele enfileira um elemento, agora sempre atrás. E o front, ele vai retornar o primeiro elemento dessa fila. Nesse caso aqui, como a gente colocou um elemento, nosso front vai ser ele próprio, né? Mas se a gente colocasse mais um, continuar sendo ele, porque ele foi o primeiro a ser inserido, né? O pop, ele desenfileira. Desenfileira? Não sei como fala isso. Tira o elemento da frente. Então, ai, tá feio. Vou fazer de novo. Então, a gente colocou um elemento aqui, o 4. Esse daqui é a nossa frente. Front, vou colocar front porque é o método que a gente usa. Esse vai ser a nossa frente. Se eu colocar outro elemento, ele vai para trás, depois do 4, que é a nossa frente. E se eu quiser desenfileirar, eu vou desenfileirar esse front. Então, eu tiro o 4, que é o primeiro elemento,
E agora o front vai ser 5, que é o próximo elemento. E o size, do mesmo jeito, ele retorna o tamanho da fila. Então, nessa fila, por exemplo, o tamanho é 2, porque a gente só tem 2 elementos. Também tem o empty, o ponto empty, que ele vai retornar um booleano verdadeiro ou falso. Se a fila estiver vazia, ele retorna verdadeiro. Se a fila não estiver vazia, ele retorna falso. Tudo certo, gente? Alguma dúvida? Ele dava para percorrer só pelo valor. Todos que eu vou falar aqui, quer dizer, não. Todos que eu vou falar aqui, essa função aqui, ou é front ou top, é o único jeito da gente acessar elementos dessa estrutura. Tá bom? Vamos lá, fila de prioridade, então. A fila de prioridade, ela, pelo próprio nome, é um tipo especial de fila. Estrutura de dados, o primeiro elemento é sempre maior ou menor, conforme algum critério de ordenação dos seus elementos. Então, por exemplo, enfim, qualquer fila que a gente pega geralmente tem sempre a prioridade de idade, né? Geralmente os velhinhos, eles sempre têm prioridade nessa fila. É a mesma coisa. A gente vai definir algum critério de prioridade para essa fila. Então, por exemplo, a gente quer que os mais novos sejam atendidos primeiro. Então, no meu critério é idade, só que agora é do menor para o maior. Mas agora eu quero que o mais velho seja atendido primeiro. Então, a mesma coisa. O meu critério continua sendo idade, só que agora a idade é do maior para o menor. Pode ser qualquer critério. A gente pode escolher. Mas geralmente a gente sempre escolhe essa ideia de maior ou menor, né? Tipo, o número do maior para o menor. E, enfim, do maior para o menor. Menor, maior. Não sei o que eu falei. Mas é isso. A gente geralmente escolhe esse tipo de critério. A gente utiliza a classe Priority Query para implementar a fila de prioridade. A configuração padrão de uma Priority Query é uma fila de prioridade máxima, ou seja, o primeiro elemento será sempre o maior. Então, por exemplo, aqui a gente está usando o dado do tipo inteiro, né? Então, se a gente coloca nessa fila aqui, fila de prioridade, PQ, Priority Query. Se a gente coloca um dado, o 4, ele é o primeiro elemento, então ele vai ser. Quer dizer, só tem ele, né? Então ele vai ser o meu primeiro elemento. Porém, agora a gente está usando uma fila de prioridade máxima. Então, o primeiro elemento é sempre o maior. Então, se eu insiro o 3 ele vai para trás dessa fila. Porque ele é menor que o 4, e o 4 é o meu primeiro elemento. Mas agora, se eu insiro o 5 ele vem para cá, porque o 5 é maior que o 4. Então, o 5 vai ser agora o meu primeiro elemento. Essa é a ideia da fila de prioridade. E se a gente quiser fazer uma prioridade mínima, que o primeiro elemento seja sempre o menor, a gente pode declarar desse jeito enorme, eu sei, mas isso daqui ele implementa uma fila de prioridade mínima. A gente não precisa saber quais são esses parâmetros, né?
Tipo, a gente coloca int aqui, depois vector int, depois greater int. A gente não precisa entender o que são esses parâmetros. A gente só precisa saber que se a gente quiser uma fila de prioridade de números float, então a gente tem que alterar aqui float, vector float e greater float. O tipo a gente tem que sempre definir desse jeito. Uma curiosidade que, assim, eu acho esse jeito aqui, pelo menos eu não uso muito porque é muito grande. A gente pode usar uma fila de prioridade mínima de outro jeito. Como que é esse jeito? Deixa eu... Cadê? Não sai. Saiu. Deixa eu entrar aqui no arquivo, né? C++. Ai, calma aí, gente. VS Code lerdo. Tá instalando. Baixando. Quer baixar, não? Oh, meu Deus. Eu só queria mostrar uma fila de prioridade mínima. Ah, abriu. Obrigada. Calma aí. Pronto, temos aqui o nosso arquivo em C++. Como vamos declarar aqui uma... Por que não está mostrando? Priority queue. Do tipo inteiro. E a gente chama de PK. PQ. Se eu declarar desse jeito, ela vai ser uma fila de prioridade máxima. Porém, o que a gente, declarando desse jeito, a gente pode usar uma fila de prioridade mínima? Isso aqui é curiosidade, tá, gente? Só porque eu acho muito mais prático e interessante. Por exemplo, eu quero adicionar o número 4 nessa lista, e depois o número 5, e depois o número 6. E eu quero que fique ordenado exatamente desse jeito. 4, depois 5, depois 6. Se eu colocar priorityKey.push, eu não mostrei ainda, mas o método é igual. E em vez de colocar 4, eu colocar menos 4, depois eu colocar menos... Ah, não coloquei ponto e vírgula. Depois eu colocar menos 5. E depois eu colocar o menos 6. Como ele é uma fila de prioridade máxima, ele vai ordenar pelo maior valor, que é entre menos 4, menos 5, menos 6, é menos 4. Mas aí, quando a gente quiser pegar esse valor, basta a gente pegar int topo, recebe menos o valor. Porque aí eu ordeno pelo menor valor, que é menos 4. Porque como menos 4 é maior que menos 5 e é maior que menos 6, se eu tirar a o negativo, ele vira 4. E aí eu tô ordenando por 4, por 5 e por 6.
Enfim, isso é só uma curiosidade que eu acho muito legal de se dizer. Aí a gente pode usar uma fila de prioridade mínima somente invertendo os valores. A gente não precisa declarar mais desse jeito. Assim, a gente pode só inverter os valores que ele vai ser uma fila de prioridade mínima. Dá para copiar uma pilha para um vetor? Dá, mas assim, calma aí. Deixa eu voltar para cá. Por exemplo, a gente tem uma pilha. Tipo, 1, 2 e 3. Se eu quiser copiar isso para um vetor, eu não posso dar, tipo, vetor recebe pilha. Não, pelo menos eu acho que não tem como. Se eu tiver errada, C++ é muito roubado. Mas o que eu posso fazer, para colocar isso para um vetor? Eu posso pegar, esse aqui é o meu elemento do top. E aí eu declaro aqui um vector do tipo int v. Aí eu coloco vector ponto pushback, que é o método, né, de adicionar um elemento num vetor. Pushback pilha.top. Ponto top. Desse jeito eu vou pegar esse elemento e aí eu vou adicionar na pilha. Assim, é o jeito que dá para fazer. E aí eu preciso remover esse elemento e aí pegar o novo top e ir adicionando no vetor. Dá para copiar com ponteiro. Credo. Quer dizer, credo não, vamos lá. Parar de preconceito com ponteiros. Beleza, as operações de uma fila de prioridade são bem parecidas com uma fila. A gente tem o método push, que ele vai inserir um elemento. Só que a diferença aqui é que para a gente pegar o primeiro elemento não é mais front, é top. A gente acessa o elemento da frente, o primeiro elemento com top. A gente pode dar um pop, que a gente retira o elemento, e o size, que a gente pega a quantidade de elementos que tem nesse vetor. Também tem o empty, tá? Eu não coloquei porque o size ele meio que substitui o empty. Se o size igual a zero, é a mesma coisa de um empty. Mas geralmente as pessoas preferem usar empty, porque é mais bonitinho. Mas por isso que eu não coloquei aqui, porque dá para usar desse jeito. Posso passar, gente, alguma dúvida? A lista, eu vou só falar que existe, mas a gente não costuma usar muito, porque geralmente a gente pode substituir uma lista por um vetor e tá tudo certo. Mas, enfim, uma lista é uma estrutura de dados que armazena sequencialmente os elementos e fornece flexibilidade nas operações de inserção e remoção. Mas a gente não utiliza porque ela é bem mais lenta do que as outras estruturas. Não, assim, não vale aqui a pena falar quão mais lenta que mas porque é um pouco complexo assim falar
de rapidez e lentidão de uma estrutura, mas saibam que ela é mais lenta e que ninguém usa, mas ela existe. Eu coloquei esse slide aqui só de curiosidade, que a gente declara desse jeito, com list. Aí a gente pode dar um pushback, um push front, um pop back, pop front. E eu não sei exatamente como que acessa elementos de uma lista. Eu não tenho certeza se você pode acessar só o da frente ou de trás, ou se pode acessar todos os elementos. Mas, enfim, a gente não utiliza muito, então vocês não estão perdendo nada, eu acho. Alguma dúvida? Eu vou passar para os exercícios, então. Também vou ficar devendo. Então vamos lá. Calma aí. Deixa eu só dar um login aqui. Pronto. Meu Deus, nível 4. Nível 5. Enfim, não se assustem com o exercício, tá? Eu vou explicar como que resolve. É um pouquinho complexo, estrutura de dados, assim. Na teoria pode, tipo, até ser de boa de entender. Assim, não sei se vocês acharam de boa, mas a teoria é tranquilo. A gente entende uma pilha, uma fila, porque a gente já viu, né, no nosso dia a dia, a gente utiliza pilha de livro direto, pilha de prato, fila também, a gente vai em fila toda hora. Então a teoria é de boa de entender. Só que os exercícios, eles são um pouquinho complicados. Mas tá tudo certo, gente. Eu espero que vocês consigam entender com a minha explicação. Mas vamos lá. Balanço de parênteses 1. Dada uma expressão qualquer com parênteses, indique se a quantidade de parênteses está correta ou não, sem levar em conta o restante da expressão. Por exemplo, aqui a gente tem A mais, abre parênteses, B vezes C, fecha parênteses, menos 2 menos A. Tá correto, porque sempre que eu abro um parênteses, eu tenho um parênteses correspondente que fecha. Aqui mesma coisa, né? Eu abro um parênteses de novo, só que aí eu fecho e fecho de novo. Então, a quantidade de parênteses que eu abri é igual à quantidade de parênteses que eu fechei. Só que nesse caso, por exemplo, eu abro 2 parênteses, mas eu só fecho um. Então, tem um parênteses que está sem correspondência. Então, está incorreto. Mesma coisa aqui. Eu abro um parênteses e fecho 2. Então, não tem como eu fechar algo que eu não abri. Então, também está incorreto. Aqui, mesma coisa. Eu fecho aqui, mas eu nem abri para começo de conversa. Então, também está incorreto. Ou seja, todo parênteses que fecha deve ter um outro parênteses que abre correspondente. E não pode haver parênteses que fecha sem um prévio parênteses que abre. A quantidade total de parênteses que abre e fecha deve ser igual. Beleza, ele dá uma expressão aqui e ele só quer que você fale se está correto ou incorreto. A quantidade de parênteses. Como que a gente pode fazer isso? Vou deixar aqui mesmo. Vamos ver primeiro esse caso aqui. A gente abre um parênteses e aí a gente fecha esse parênteses. Então, beleza, a gente tem essa correspondência. A gente poderia usar, para fazer isso daqui, uma pilha. Por que uma pilha? Deixa eu ver se na prática fica mais fácil de entender. Essa pilha vai ser de parênteses abertos, sem correspondência.
Então, sempre que eu vi correspondência... Ai, meu Deus. Lentidão. Então, sempre que eu vi um parênteses aberto, eu coloco na pilha. E sempre que eu achar um parênteses fechado, ele vai ser o correspondente do último que eu abri. Porque, por exemplo, ó, esse daqui, nesse caso aqui, eu abro um parênteses, aí eu abro outro. Aí o primeiro parênteses fechado que eu pegar, ele vai ser correspondência do último parênteses aberto. Então, como eu achei correspondência, eu tiro ele da pilha. Aí aqui eu achei outro parênteses fechado. Ele também vai ser a correspondência agora desse último aqui. Porque esse daqui eu já vi, né? Esse daqui já achou a correspondência. Só que esse daqui ainda tá na pilha. E a gente achou o parênteses fechado. Então, significa que ele é correspondente a esse daqui. Então, eu também vou tirar esse da pilha. E aí, se no final a minha pilha estiver vazia, significa que para todos os parênteses que eu abri, eu achei um parênteses correspondente que ele fecha. Então, tá correta a expressão. Mas, por exemplo, nesse caso aqui, eu abri um, eu abri outro. Aí eu fechei um. Então, eu tiro esse daqui da pilha. Só que não tem o último parênteses que fecha. Então, a minha pilha ela não vai estar vazia. Então, essa expressão está incorreta. Nesse caso aqui, eu abro um, fecho outro. Só que aqui eu estou pedindo para fechar de novo, só que a minha pilha está vazia. Então, eu não posso tirar nada dessa pilha porque ela já está vazia. Então, ela também está incorreta. Fez sentido a ideia? Tipo, eu sei que é um pouquinho complexo, mas deu para entender mais ou menos a sacada do exercício? Eu já vou mostrar como que implementa isso. Sim. Bora, mais gente. Sim, não, talvez, mais ou menos. Acho que sim, acho que sim, mas fica melhor na prática. Mas se o primeiro parênteses está errado? Então, exatamente. A gente começa sempre com uma pilha vazia. Então, se a gente quer remover dessa pilha, se a pilha já estiver vazia, a gente está tentando remover, não é possível, né? Então, está incorreto. Vamos lá, vou explicar de novo, rapidão. A gente vai criar uma pilha aqui de parênteses abertos sem correspondência. Então, sempre que a gente vir um parênteses aberto, a gente coloca na pilha. E sempre que a gente vê um parênteses fechado, a gente tira esse parênteses da pilha, porque a gente já achou a correspondência dele. Mas aí, se a pilha terminar vazia, significa que ocorreu tudo certo. Todos os parênteses que eu abri, eu achei um parênteses que fechou ele. Então, tá correto. Mas aí tem dois casos: parênteses abertos a mais e parênteses fechados a mais. Se a gente tiver um parênteses aberto a mais, a pilha a gente vai colocar nesse caso aqui. A gente abre um parênteses, aí a gente coloca. Aí abre outro, a gente coloca. Aí a gente achou a correspondência daqui. A gente achou um parênteses fechado. Então a gente tira. Só que aí a pilha não terminou vazia, porque a gente tem um parênteses aberto a mais. Então tá incorreto. E se a gente tiver parênteses fechado a mais, a gente vai tentar remover de uma pilha vazia. Então isso é impossível. Então também tá errado. Vamos ver aqui na prática, então. Primeiro a gente vai ler, né? Porque aqui
pilha vai ser a nossa base para dar a saída, exatamente. Aqui ele não dá a quantidade de inputs, né? Então eu tenho que ler desse jeito. While sem de S é uma string. Então, enquanto eu tiver dado para eu ler, eu vou ler. Deixa eu aumentar um pouquinho mais. Dependendo do parente, você vai fazer o push ou pop, exatamente. Então, primeiro a gente lê a string. E enquanto tiver string para ler, eu leio. É isso que isso aqui está dizendo. Aí a gente declara aqui a nossa pilha, uma pilha de char, né? Porque de caractere. Porque a gente vai estar inserindo um parênteses agora nessa pilha. Esse flag eu explico daqui a pouco. Aí a gente vai ler a nossa string. Se na nossa string a gente achar um parênteses aberto, a gente vai dar um push na pilha. Então, aqui a nossa pilha, a gente achou um parênteses aberto. A gente colocou na pilha. Se for um parênteses fechado, aí a gente tem 2 casos para checar. Se a pilha estiver vazia, isso significa que eu estou tentando remover um parênteses aberto que não existe. Então, o parênteses fechado, ele não tem nenhuma correspondência com nenhum parênteses aberto. Então, significa que tem parênteses fechado a mais. Aí eu dou essa flag aqui só para... o que significa essa flag? Essa flag é tipo, se for 0, significa que tudo ocorreu ok. Se for 1, significa que não tá ok. É basicamente essa a ideia da p-flag. Indicador de passagem. Isso. Então, se eu coloquei o flag igual a 1, significa que não tá ok, que isso daqui não existe, então tá errado. Se não, se a pilha não estiver vazia, eu só desempilho, né? Significa que eu achei essa correspondência. Então, eu tiro aqui. Se no final dessas interações todas a minha pilha terminar vazia e ok, né? Se eu não chegar nessa condição aqui, se o flag continuar 0, então ok. Então eu printo que está correta. Se não, cai em 2 casos. O caso que a pilha terminou com tamanho, né? Com não vazia. Ou que eu tentei tirar um elemento que não existe. Tentei tirar a correspondência desse daqui que não existe. Então, é isso. Beleza? Bianca entendeu. Tá, eu posso supor que tá ok. Eu entendo que isso aqui é um exercício um pouco difícil. Então, assim, você pode ficar meio assim com a cabeça, tipo, quebrando a cabeça, mas é normal. Primeira vez que eu, a Duda e o Gui, a gente viu isso também, a gente ficou com a cabeça desse jeito, tipo, caraca. Mas se vocês entenderem, assim, a ideia, já tá, tipo, ótimo. Eu acho que vai sobrar um tempinho. Eu vou falar um pouquinho da lista de exercícios dessa semana depois. Pra dar uma ajudinha. Posso passar para o próximo exercício, gente? Ou vocês querem tirar alguma dúvida? Eu dou cabeça confusa no exercício até hoje. Por que não tem no break no if na linha 18? É porque não precisa, né? Eu poderia, tipo, dar um break e terminar o exercício
E aí ele viria automaticamente para cá. Mas não tem necessidade, porque como o nosso input é pequeno, eu posso checar esse for inteiro que não vai ter problema. Mas assim, eu também poderia dar um break aqui e, tipo, se eu tentar fazer isso, significa que já tá errado. E aí eu posso terminar a checagem. Mas eu não preciso terminar, porque eu já peguei a flag igual a 1 também. E aí eu já vi que não tá ok. Então ele não vai passar nesse daqui de jeito nenhum. Ele vai vir pra cá automaticamente. Pode passar, beleza. Esse exercício aqui a gente fez usando pilha. Esse daqui a gente vai fazer usando lista, eu já adianto. Vamos ler aqui. Jogando cartas fora. Dado uma pilha de fila, eu falei errado? Esse aqui a gente usou pilha, esse aqui a gente vai usar fila. Não sei se eu falei errado. Ah, eu falei lista. Fila. Falei errado então. Dado uma pilha de N cartas enumeradas de 1 até N, com a carta 1 no topo e a carta N na base. A seguinte operação é realizada, tá escrito errado, né? Realizada enquanto tiver 2 ou mais cartas na pilha. Jogue fora a carta do topo e mova a próxima carta para a base da pilha. Sua tarefa é encontrar a sequência de cartas descartadas e a última carta remanescente. Tá, eu vou pular a leitura e eu já vou exemplificar. O N aqui significa que a gente tem N cartas de 1 até N. Então, a gente tem aqui, ó. O N é igual a 7, então a gente vai ter a carta 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. O que a gente quer fazer? Enquanto tiver 2 ou mais cartas na pilha, ele fala pilha, mas assim, é só para confundir a gente, tá? Não levem a sério. Enquanto tiver 2 ou mais cartas na pilha, a gente joga fora a carta do topo e move a próxima carta que ficou no topo para a base da pilha. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer pegar o primeiro elemento, descartar esse daqui, colocar na lista de descartados. A gente pega esse, coloca na lista de descartados. E esse daqui, o próximo que ficou aqui, a gente coloca para o final. Para a base da pilha seria o final. Então, esse daqui a gente coloca para cá. Então, vamos pensar. O que a gente está fazendo com isso daqui? A gente está pegando sempre o primeiro elemento, descartando ele, colocando em outro lugar, pegando o primeiro elemento de novo e colocando no final. Então, o que a gente está acessando? A gente está acessando a primeira posição e colocando no final. Que tipo de estrutura faz isso? A fila. A fila a gente remove do começo e insere no final. Certo? É só a gente pensar numa filazinha de pessoas. O primeiro a gente remove, que significa que ele foi atendido. E aí outra pessoa a gente sempre coloca no final. É essa a ideia do exercício. A gente vai fazendo isso, a gente pega o primeiro, descarta. Pega o próximo e coloca no final. A gente descarta e insere de novo. Essa é a ideia, a gente descarta e insere de novo.
Aí agora o próximo. A gente descarta. E o próximo, a gente descarta e coloca no final. A gente vai fazer isso enquanto tiver 2 ou mais cartas na pilha. Mas vamos fazer só para ver esse resultado aqui. Então, a gente acabou de... A gente pegou, descartou, pegou o próximo, colocou no final. Descartou, colocou o outro no final. Aí agora a gente vai descartar. O 5. O 5 a gente descarta. E o 6 a gente coloca no final. Agora o 7 a gente descarta. E o 2 a gente coloca no final. Meu Deus, calma aí. Deixa eu colocar mais pra cá que não tem espaço. 4, 6. Aí o 2 a gente coloca no final. Aí agora a gente pega o 4. O 4 a gente descarta. E coloca o próximo, que é o 6, no final. Ainda tem 2, então a gente continua. É enquanto tiver 2 ou mais. Agora a gente pega o 2, descarta. E como só tem um, esse é o nosso remanescente. Então aqui a nossa lista ou fila de descartados. Nosso vetor pode ser também. Nosso vetor de descartados. 1, 3, 5, 7, 4 e 2. E os nossos remanescentes? 6. Foi exatamente isso que a gente obteve. Pro 19, pro 10, pro 6 é a mesma coisa, só muda o tamanho, né? Mas deu pra entender a ideia do exercício? Eu acho que esse aqui é um pouco mais, assim, fácil de abstrair do que o da pilha, não é? Posso ir pra solução? Eu vou codar esse daqui com vocês em vez de... Não, vamos lá. Vamos mostrar o exercício, é mais fácil. Não, não é esse daqui, é esse... Ixi, eu fechei, calma aí. Ele quer que a gente leia enquanto o n não for 0. Ele escreve aqui. A entrada consiste em um número indeterminado de linhas, contendo cada uma um valor de 1 até 50. A última linha contém o valor 0 e a gente tem que descartar esse valor 0. Ele escreve isso aqui, eu não tô lendo, mas é só pra vocês pegarem a ideia. Aí, beleza. Então eu vou lendo enquanto tem pra ler e eu tenho que checar se não for 0. Se for 0, eu encerro o programa. Então, beleza. Enquanto eu tiver números para ler, eu vou ler sim de n. N sendo um inteiro. Aí eu sempre tenho que checar. Se n for igual a 0, eu dou return 0, que finaliza o programa. Se não for, eu vou criar uma fila. Eu criei uma fila, a nossa fila principal e a nossa fila de descarte. Mas eu acredito que o descarte poderia ser um vetor também, porque como eu só vou usar ele para... seria até melhor sem um vetor. Eu fiz fila só porque sim. Mas seria até melhor a gente usar como vetor, porque a gente não vai... a gente não precisa fazer as operações de front e pop nele, né? A gente só precisa saber quais elementos que estão na nosso negócio de descarte. Nossa fila ou vetor. Poderia fazer com vetor. Mas enfim, eu fiz uma fila. Vamos fazer com fila. Ele diz aqui que a gente tem elementos de 1 até n. Então, eu faço um for de 1 até n e eu vou dando push. Então, a minha fila vai ter 1, depois 2, depois 3, até n. Sendo 1 o elemento da frente, nosso front. Aí, enquanto a fila for maior que 1, eu vou fazer essas operações. Esse AUX eu pego
o primeiro elemento. Aí, esse primeiro elemento aqui, eu vou descartar e colocar na nossa fila de descarte. Então, eu tiro ele dessa daqui e coloco em outra. E esse próximo elemento, eu vou tirar ele da fila, eu removo ele e eu coloco no final. Esse aux é nada mais, é só um nome que eu dei para pegar o elemento da frente. Frente. Aí, beleza. O primeiro elemento eu vou tirar da fila e descartar e colocar na nossa lista de descarte. Lista não, eu tô fazendo uma fila. Fila. E aqui, o segundo elemento, eu pego ele, removo e coloco ele no final. Que a fila coloca sempre no final, certo? E eu vou fazer isso enquanto tiver mais que 2 elementos. Quer dizer, 2 ou mais elementos, mais que um elemento dessa fila. E aí, como que eu vou printar? Primeiro, eu printo as cartas que eu descartei e eu coloquei nesse vetor aqui. Vetor não, fila. Mas poderia muito bem ser um vetor. Faria até mais sentido. E aí, ele quer que eu printe... Ah, tá. Não, dizer que não. Tá, ele quer que eu coloque cartas descartadas, dê um espacinho e aí imprima quais são. Aí eu vou fazer vou percorrer de 0 até o tamanho dessa fila. E aí eu vou printar o primeiro elemento, né? Então, assim, tem essa fila aqui. Eu vou pegar esse daqui, printar e remover. Vou pegar esse daqui, printar e remover. Vou pegar esse daqui, printar e remover. Seria muito mais fácil fazer isso com vetor. Eu não sei por que que eu não pensei nisso. Porque eu posso primeiro pegar esse, depois eu pegar esse, depois eu pegar esse, depois eu pegar esse. E tá tudo certo. Aí eu não preciso ficar descartando toda hora. Mas a ideia deu pra pegar? E aí depois eu tenho que printar a carta remanescente, que é o único elemento que sobrou na minha fila principal. Então é o fila.front. Deu. Beleza. Vou mostrar então os exercícios dessa semana, porque sobrou tempo. Só para tipo dar uma luz para vocês. A gente só tem 1, 2, 3, 4 exercícios, porque são dificilzinhos, né? Esse daqui, ele é a mesma ideia que eu fiz no exercício da pilha, do parênteses. Sempre que eu abro, eu fecho. É a mesma ideia. Interrogação? Não entendi, André. No das cartas. Não, o da pilha. Nesse daqui. Ele é a mesma ideia desse daqui. Então, se você entendeu a ideia, fica bem mais fácil de fazer esse daqui. Monitores, professores que estão aqui, tutores. Vocês acham que eu leio isso daqui ou deixo para eles lerem? E aí eu só dou a ideia. O que vocês acham?
Volta lá no código das cartas. Por favor. Ah, tá. Ele tá com dúvida nesse daqui? Sim, no... Ah, eu não expliquei, certo? Na última... Isso, essa aí. Eu não expliquei isso daqui. Deixa eu dar um copiar e mostrar o correspondente disso. Tá desse jeito aqui. É a mesma coisa de eu fazer isso daqui. Fazer isso daqui, ó. If i igual a i.size, eu vou imprimir esse daqui com esse daqui. Se não, eu imprimo esse daqui com esse daqui. É uma operação ternária. Se isso for verdadeiro, eu imprimo isso daqui. Se for falso, eu imprimo isso daqui. Esqueci de falar isso aqui, foi mal. Mas dá pra usar só um if else. Isso aqui só economiza código. Então, por que eu tô fazendo isso daqui? Porque se for o último elemento, eu dou uma quebra de linha. Não, não é esse daqui, não. Se for o último elemento, eu dou a quebra de linha. Se for os outros elementos, eu dou uma vírgula aqui. Essa é a ideia. Mas tá, eu vou falar a ideia dos exercícios só. Depois vocês leem. Esse daqui, ele é de pilha, ele é bem parecido com esse daqui que eu acabei de fazer. Mas por que tá assim? Não sei. Pronto. Cadê os outros exercícios? Esse daqui é o mesmo exercício, só pra ver se estavam prestando atenção na aula. E é um bom exercício para praticar, porque é um exercício de lista. Esse daqui é um exercício que pode ser feito com fila de prioridade, porque ele fila de prioridade. Eu falei lista de novo, certeza. Fila de prioridade. Porque ele diz aqui que a ordem importa. Ele quer imprimir ou em ordem crescente ou em ordem decrescente. E a fila de prioridade, faz exatamente isso pra gente. A gente coloca e ele já ordena pra gente. Que mais? E esse daqui, ele é um extra, assim, porque ele é, assim, acho que um pouquinho difícil de fazer. Mas ele é com pilha também. Ele é um estacionamento, a gente pensa, não, estacionamento fila. Mesma coisa desse exercício aqui. Ele fala, não, a gente tem uma pilha. Mas esse daqui é só pra enganar a gente. Esse daqui é pilha, a gente usa fila. E esse daqui é fila, que é um estacionamento. Quer dizer, mais ou menos. E a gente usa pilha. Aqui ele fala exatamente isso, formando uma fila, o último da fila. Mas a gente usa pilha. Geralmente, para a gente pensar, não, mas o que eu uso? Uma fila, uma pilha? A gente vai ver a, a política de acesso do que a gente está fazendo, do exercício. Então, nesse daqui, ele falou pilha, mas a política de acesso, porque pelo que a gente entendeu, a gente tem vários elementos aqui. A gente pega do começo e coloca no final. O que pega no começo e coloca no final é fila.
E se a gente tem aqui vários números encadeados. 3, 4, enfim. E eu quero adicionar no final e pegar no final. Vai ser uma pilha. A gente tem que pensar o que esse exercício quer que eu faça. E aí a gente pensa na política de acesso e aí a gente pensa qual que é a melhor estrutura para lidar com isso. Gente, a aula de hoje é isso. Terminou um pouquinho mais cedo, 11h30. Duda, Gui, que vocês acham? A gente termina por aqui, tira dúvida, faz exercício. Você que sabe, né, princesa? Se você quiser continuar, acrescentar mais alguma coisa, eu não tenho muito para acrescentar, não. Eu sou uma ameba em estrutura de dados. Mas se você quiser, você pode encerrar a aula aqui. Alguém tem alguma dúvida? Ficou alguma dúvida de coisas anteriores, ou coisas de hoje, ou coisas do universo, ou coisas da vida? Pode perguntar. O AUX é mais um vetor auxiliar. Não, naquele caso, ele era um inteiro. Aqui. Isso. Aqui, ó. Eu defini aqui ele, int AUX. É que eu defini aqui em cima e não... Eu só peguei ele, né? Mas eu defini ele aqui em cima como um inteiro. Sem dúvidas. Ótimo. Vocês são importantes, então não esquecer. Se assustada, deve ser mandou um grito. Tudo certo, então. Pode tentar, hein, Bianca. Pra ajudar numa outra conta que não seja principal, sim. Outro inteiro, double, etc. Ah, um valor, vetor. Sim, sim. Exatamente. Beleza. Então, vou parar o compartilhamento e parar a gravação.